E até quinta aqui com a gente. O tchau, pastor das paródias. Zé Barbosa. Sinara, Rovai, e aí? Rapaz, hoje a parede toda branca aqui, porque amanhã já é mudança. Ah, Zé está se mudando. Vai para a Bahia mesmo, Zé? Na verdade, amanhã eu estou indo para São Paulo. Eu vou ficar mais ou menos um mês em São Paulo e só no final de março, início de abril, para Salvador. O que você vai ficar fazendo? Curso aqui? Não, aí em São Paulo eu estou fazendo um outro projeto que eu vou... Primeiro que eu já tinha decidido sair de Campinas, já tinha marcado a data. Como Salvador atrasou um pouco, eu consegui um projeto aí em São Paulo, onde eu vou fazer uma pesquisa para um documentário. E aí vai entrar mais uma graninha aí para ajudar a pagar as contas. Muito legal. E aí eu vou ficar aí em São Paulo nesse tempo. E aí, com certeza, eu vou dar um pulo em Santos. A gente vai aí para... Venha para cá. Sinhara Garcia, é assim mesmo que se fala, Sinhara? Bem-vinda, diretamente de Fortaleza, né, Sinhara? Isso, é Sinhara, gente. Sinhara mesmo, de Sinhá Moça. Lembra da Sinhá Moça? Porque tinha quem a sua quase xará, Sinara, falou, talvez se produzisse Sinara. Eu falei, eu acho que não. Sinhara mesmo, é o apelido da minha avó. Aqui no Ceará o pessoal inventa essas coisas, sabe? Pega o apelido da avó e faz de nome da pessoa. Já pensou uma coisa dessa? Ah, tá certo. Aí já carrega herança cultural. Olha aqui, mais uma, Marina Camargo mandando mais um superchat, concorrendo aqui ao livro do Luiz Gama contra o Império, Pastor e Sinhara. Quem mandar R$10 de superchat já concorre. Se a gente precisa de 30 superchats, deve estar perto já, né? Eu vou já olhar. Para nossa meta aqui. Para nossa meta. Agora, e quem mandar 50 já ganha o livro Golpe 16. Tem que passar tudo, mandar e depois mandar contato, @Revista Fora, um e-mailzinho. Sinhara, deixa eu te dizer, eu queria, antes de mais nada, que você contasse a tua trajetória nessa questão da religião. A gente viu que você deu uma entrevista longa esses dias para a Fundação Perseu Abramo. O nosso amigo Marcelo Shoa, que te recomendou, um advogado brilhante aí, que nos recebeu com muito carinho na casa do seu pai, né? Quando a gente esteve aí. Queria que você contasse um pouco da tua história e depois a gente vai deixar você e o pastor aqui batendo um pouco de papo. Você não é evangélica, né? Você é católica, né? Não, eu sou evangélica, mas o nosso movimento ele é cristão, abrange os católicos, evangélica, espírita, e quem quiser chegar. Mas, enfim, gente, queria cumprimentar vocês, dizer que é uma honra estar aqui. Nem sabia que esse pastor maravilhoso ia estar aqui com a gente também, né? O pastor Zé Barbosa, que eu estou até mais à vontade, viu? Fico super feliz. Mas, gente, eu fui católica, né? Até os meus 20 anos de idade. E aí as pessoas ficavam, quando você conhecer Jesus, não sei o que, conhecer Jesus, se entregar para Jesus, eu digo, meu Deus, eu já conheço Jesus, né? O Filho de Deus e tal, não sei o quê. Pessoal crente, né, atrás de me converter, digamos assim. E aí eu comecei realmente a conhecer mais a palavra de Deus a partir do momento que eu fui frequentar as igrejas evangélicas, né? Eu passei a frequentar, e aí já são 25 anos de caminhada cristã no meio evangélico. E aí me apaixonei completamente por Jesus. Na época eu era acadêmica de odontologia, e já gostava assim de trabalhar para as pessoas mais carentes. Então, quando eu comecei a ter mais essa proximidade com a palavra de Deus, eu passei realmente a ver que Jesus, a missão dele aqui na Terra foi isso, foi cuidar das pessoas, foi ajudar, foi acolher. Então, eu fui... Lá na minha igreja diziam assim, que nós éramos agora os discípulos também de Jesus, né? Então, eu aprendi isso. Então, é muito difícil hoje ser discípulo de Jesus e fazer o que Jesus não faria, né? Digamos assim.
Mas isso a gente conversa mais adiante. E aí eu fui caminhando como dentista, como servidora pública de Fortaleza. Atualmente estou aqui em Fortaleza, até como coordenadora de saúde bucal do município de Fortaleza, um grande desafio, mas tem sido assim maravilhoso também a experiência. E nas eleições de 2022, né, as eleições presidenciais, eu passei uma angústia muito grande. Muitos colegas da igreja passaram a me cobrar que eu não podia votar em Lula, que eu não podia apoiar um governo que ia trazer o comunismo, que ia fechar as igrejas. E eu gosto muito de estar ali pela internet, eu sempre publicava que ia votar no Lula, que apoiava o governo de esquerda, e muitos não aceitavam e ficavam ali me assediando. E aí isso foi bem difícil para mim, porque eu sou... como eu gostava de cuidar das pessoas carentes, né? Estive na África, em Guiné-Bissau, em Joanesburgo, sempre fazendo trabalhos sociais. Então, eu dizia, gente, como é que eu vou votar em um homem que diz que as pessoas não estão com fome, não tem fome, né? Ele negava tudo, Bolsonaro, negacionista e tudo. Então, ficava nesse debate com as pessoas, até que eu resolvi abrir a minha casa e acolher todas as pessoas que estavam passando pelo mesmo assédio que eu. Então, foi um momento de acolhimento. Nesse dia, eu convidei alguns pastores, alguns colegas, e foram mais de 50 pessoas na minha casa, buscando esse acolhimento e buscando o debate sobre a fé e a política. Foi aí onde nasceu esse movimento Cristãos pela Democracia, que aí nós tínhamos tanto pessoas que estavam sendo assediadas dentro das igrejas católicas e evangélicas, né? Eu cheguei a ver um vídeo que um pastor dizia que se votasse no Lula ia para o inferno. Isso é muito forte, gente, porque as pessoas que estão ali, elas acreditam em tudo que o pastor fala, muitas delas, não todas, né? Então, isso é muito sério. E aí, minha casa virou um lugar de acolhimento para essas pessoas, e aí nasceu esse movimento Cristãos pela Democracia. Uma semana depois, quando eu divulguei esse momento, outras pessoas se interessaram em estar conosco, e aí nós aproveitamos e fizemos um ato público na Praia de Iracema, onde já estava pertinho das eleições, faltava 2, 3 dias, então fizemos o ato com Lula, Cristãos com Lula. E aí foi super importante para a nossa cidade, para a gente mostrar que existem cristãos, sim, evangélicos católicos, que são de esquerda, que têm essa pauta progressista. E assim a gente tem caminhado e crescido muito assim, em qualidade de pensamentos, em parcerias, e tem sido muito interessante, né? É isso. Muito bem, Dri. Então, e esse assédio, assim, ele é você sente, o pastor já até tem falado muito, né? Ele é localizado por parte de algumas igrejas ou ele é muito generalizado nas igrejas evangélicas ou cristãs? Porque eu vi que você escreveu no seu artigo que não dá para a gente achar que todos são iguais, Malafaia, né? E essas mais conhecidas. Como que acontece esse assédio? É porque, assim, gente, o mundo evangélico é muito plural, né, pastor Zé Barbosa? Muito plural. Existem várias igrejas. Existem as igrejas tradicionais, existem as igrejas as históricas, né, que são a presbiteriana, batista, e vem as igrejas pentecostais, que trabalham mais essa teologia da prosperidade que nós conhecemos, né? Aquela história de fazer muito a história da troca, você dá o seu dízimo e Deus vai lhe dar não sei o quê, aquela história da troca, né? E que a Igreja Universal trabalha muito isso. Existem as igrejas neopentecostais, existem as igrejas que chamamos de inclusivas, que são por pessoas que possuem também a história da inclusão. As igrejas inclusivas são lideradas normalmente por pastores LGBTQIA+. Então, assim, há uma diversidade no meio evangélico, uma pluralidade enorme. E muita gente não sabe disso. Então, nem todas as igrejas o pastor manipula o voto dos fiéis. Não são em todas. Mas, em grande parte, infelizmente, isso vem acontecendo. Porque acontece assim, Dri, quando uma pessoa se converte, né, que a gente chama assim, que ela está ali buscando mais de Deus, ela recebe um apoio na igreja que em muitos lugares ela não encontra.
ela é apoiada tanto socialmente como assim, ela recebe o abraço, ela recebe o acolhimento, ela recebe recursos também, ela é ajudada de forma até material. Então, assim, a igreja, a gente precisa entender o papel da igreja na nossa sociedade, quanto ela é um lugar de transformação sociocultural das pessoas. Eu até no artigo aí, lá na entrevista, eu citei o Kleber Lucas. O Kleber Lucas era um menino de favela e que conheceu ali a igreja, passou a frequentar, passou a aprender a tocar instrumentos, e a partir dali hoje é um cantor gospel conhecido no Brasil inteiro, maravilhoso, que até gravou Deus Cuida de Mim com Caetano, acho que vocês devem conhecê-lo. E assim, então a igreja é transformadora de vidas, e esse assédio ele acontece mais comumente nas igrejas neopentecostais, né? Não são em todas, mas muitas delas acontecem. E o Ministério Público chegou a receber, na época das eleições presidenciais, em torno de 500 denúncias de assédio eleitoral, né, dentro das igrejas. Então, isso é muito sério. Aí eu queria fazer uma pergunta que aí vai para os dois, para o pastor e para a senhora, que a gente viu na semana passada, saiu uma notícia de que as pessoas que se declaram, né, evangélicas serão 35,8% da população em 2026. E, ao mesmo tempo, a gente vê que nesse segmento da população é onde há a maior rejeição do presidente Lula, né, a maior desaprovação, né, a maioria vota no Bolsonaro, a maioria é mais de extrema-direita, mais conservador. O que fazer para mudar esse cenário? Até porque, né, um governo do presidente Lula, ele olha justamente para os mais pobres, né, para quem mais precisa, luta por justiça social, que são valores que se aproximam mais, né, inclusive, do cristianismo. Então, de repente, o Zé, depois a senhora. Pode falar, Zé. Bom, primeiro cumprimentar a senhora, né? Prazer ter você aqui. Eu conheci a senhora pessoalmente em dezembro, no evento do PT, lá em Brasília. Né? Uma surpresa até, porque... E aí já mostra um pouco isso que ela falou, dessa multiplicidade dos movimentos evangélicos. Eu nem sabia que existia esse movimento em Fortaleza. A gente, às vezes, não tem muita comunicação no meio evangélico. Isso é uma falha nossa. Então, há vários movimentos evangélicos progressistas que não se conhecem, que nunca conversaram, nunca dialogaram. De repente, eu chego no evento do PT, eu, que sou coordenador nacional do Núcleo de Evangélicos do PT, não sabia que ia ter um evangélico falando, porque também dentro do PT não há essa comunicação. Então, é um negócio meio complicado, né? Já começa por aí mostrando isso. Agora, quanto à pesquisa, e aí isso também tem a ver com isso que eu acabei de falar, essa pesquisa, eu acho que ela traz uma realidade, mas a gente tem que entender, primeiro, uma coisa, os evangélicos, eles não têm uma rejeição a Lula natural. Isso é bom a gente pensar. Não é uma rejeição natural. Assim como o pessoal da extrema-direita naturalmente já odeia o Lula. Essa rejeição de grande parte dos evangélicos a Lula foi uma rejeição construída. Né? Tanto que eu mostrei na semana passada, aqui no 11h30, quando a gente estava conversando, que na eleição de 2003, né, quando terminou o Lula 2, aliás, terminou o Lula 2 e veio a primeira eleição de Dilma, a aprovação de Lula entre evangélicos era de 80%. Então, assim, não há uma rejeição natural a Lula. Ela foi uma rejeição construída, ela foi uma rejeição cavada, ela foi uma rejeição produzida por uma extrema-direita que conseguiu dialogar com as igrejas evangélicas melhor do que a esquerda, conseguiu levar essas igrejas a ter a desviar o foco do social, que talvez seja a grande potência evangélica, que é a questão social, que é a questão dos direitos, que é a questão de todo mundo ter o que comer, por exemplo, e foram transformando essa pauta numa pauta moralista. E foram transformando
essa pauta numa pauta moral. Então, essa rejeição do Lula, ela é construída. E se é algo construído, a gente também tem como desconstruir. Então, é um processo longo, não é um processo a curto prazo, é um projeto a médio e longo prazo, mas dá para dialogar, dá para conversar e dá para ver. Porque, por exemplo, olha só, a gente está aqui, eu estou aqui na Paraíba hoje, né, fazendo esse movimento. Antes eu fazia no Rio, fiz em Minas, fiz em São Paulo. A Sinhara estava fazendo em Fortaleza. Aí tem o pastor Wellington fazendo em Maceió. E nem sempre a gente se conhece. Então, as pessoas estão fazendo esses movimentos, que são movimentos de base. Então, dá para dialogar, dá para conversar, né? Acho que a gente tem que ter muito... Eu fico vendo alguns comentários aqui, e ao mesmo tempo que eu concordo em parte, mas eu tenho que falar sobre isso, porque a esquerda também bate, às vezes, nos evangélicos como se fosse um todo, como a senhora falou, e não é. Então, por exemplo, a pauta evangélica é tirar dinheiro do trabalhador. Não, essa não é a pauta evangélica. Essa é a pauta de Silas Malafaia, essa é a pauta de Bispo Macedo, essa é a pauta do Valdomiro? Mas não é de todos. Então, quando a esquerda chega e fala assim, evangélico só quer tirar dinheiro do pobre, além de tudo, dificulta o nosso trabalho. Verdade. Dificulta estar na base tentando refazer isso tudo, reconstruir isso. Então, passar para a Sinhara, logo que eu já falei demais. Pastor e Sinhara, eu também tenho mania de falar demais. Mas, gente... Deixa eu fazer uma reflexão antes de você responder, Sinhara, até para você já poder falar disso, né? O pastor falou, em 2003 o Lula tinha tantos % de aprovação. Tá? Eu fico pensando, não teve uma mudança estrutural aí? A gente, porque nos últimos 2 anos, depois da eleição, todas as pesquisas têm dado índices muito negativos ao Lula entre evangélicos. E a gente vem dizendo isso, pastor, que não, o evangélico não é bem assim, não é bem assado, ele também é povo, ele também melhorou o emprego para ele. Mas eu fico pensando, se fosse só isso, ele estaria alinhado um pouquinho mais próximo dos outros segmentos da população. Você pega entre os ateus, o Lula é bem avaliado. Estou falando, você pega entre negros, ele é bem avaliado. Culturas afro-religiosas, ele é bem avaliado. Umbanda, tal. Parece que tem uma questão estrutural mais difícil de fazer se mover. Você convencer um evangélico a votar no Lula é quase como ele pecar. Se construiu isso. Ou eu estou enganado? Não está enganado, não. É difícil mesmo. Mas vamos entender o porquê, para a gente poder trabalhar em cima disso. O Lula passou a perder mais essa popularidade dentro do meio evangélico na época das eleições de 2018, do Bolsonaro, que onde começaram aquelas fake news a respeito da pauta moral. A pauta moral que traz a questão do aborto, a questão da ideologia de gênero, são coisas que passaram a criar vídeos, gente, que manipulam a cabeça das pessoas, as pessoas achando que a partir de agora a esquerda ia ensinar as crianças a mudarem o seu gênero, o seu sexo, enfim, a fazer o que não tem nada a ver. Ideologia de gênero não tem nada disso, né? Não existe isso, não existe essa ideologia de gênero. Mas as pessoas, elas desconhecem, e aí, infelizmente, elas se deixam levar por esse engano, pela manipulação. Então, a história do aborto, tanto que o Lula mesmo já se colocou várias vezes explicando sobre essa questão, é uma questão de política social. Eu mesma, como mulher evangélica, digo, olha, gente, não é assim ser a favor ou ser contra, não é isso, porque o aborto é uma coisa complexa, não é? É uma política pública, é tema de política pública, a gente precisa pensar nisso como uma política pública, e não como se eu sou evangélica, eu sou contra, ou eu sou a favor.
Não, a gente tem que estar debatendo, porque são várias situações que levam a mulher a abortar, né? Então, assim, isso é uma questão que aterrorizou as pessoas, de dizer que a gente ia viver um comunismo e que ia virar Venezuela. Tudo naquela época foi criado, né? Foi criada essas fake news, essas ideias, e as pessoas acreditaram. As pessoas na igreja acham que se elas são cristãs, conservadoras, né? Que elas têm ali, gostam das coisas de uma determinada forma, tudo ali seguindo o que a Bíblia diz, elas não podem votar em esquerda, porque a esquerda vai contra a vida, que é favorecer o aborto, ou contra, não aceitam a questão do LGBTQIA+. E, assim, pessoas que são nem conservadoras, pior do que isso, são seres fundamentalistas, que querem mais a risco, querem que todo mundo viva de acordo com as ideias deles, do que tem dentro da palavra de Deus, e ser rigidamente daquela forma. E não é. A gente precisa pensar na dignidade humana, na proteção das pessoas, sim. A gente precisa pensar em pautas que realmente são importantes. E aí eu acho que o que é preciso acontecer é a esquerda se comunicar melhor com os evangélicos, porque, como eu também citei já lá no artigo, né? A gente sofre também esse preconceito. A esquerda acha que todo mundo é de um jeito só e não quer conversar, e não é isso. Como também até esclarecer sobre o próprio feminismo. Muitas mulheres que estão dentro da igreja não entendem que o feminismo é uma forma de nós, mulheres, lutarmos pelos nossos direitos. Não entendem isso. Então, as coisas precisam serem assim mais bem informadas. Elas acham que ser feminista é ser uma mulher que não se submete ao que o marido quer e vai de encontro, vai contra o que a Bíblia diz, o que é ser uma mulher virtuosa. E, na verdade, não é. Na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio sobre todas as coisas, né? Deus é um Deus de equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio, né, sobre esses pensamentos, sobre essas ideias, sobre essas questões. E muitas vezes, quando a pessoa chega vulnerável na igreja, é acolhida, o pastor ensina até as pessoas a lerem junto, estimulando ali a leitura da Bíblia. As pessoas são ali acolhidas com seus problemas, suas famílias passam a ser reestruturadas. Na hora que um pastor diz que Lula é do diabo, ele vai acreditar. Na hora que ele diz não vote no Lula, porque o Lula vai destruir, vai fechar as igrejas, eles acreditam. Como eles vão duvidar daquele líder que ajudou ele, que esteve dentro da casa dele, que acolheu ele no momento que ele precisou? Então, gente, o que precisa é de informação, né? No meu entendimento, assim, a gente precisa educar as pessoas, ensiná-las, falar sobre nós que somos evangélicos, que temos também as nossas defesas de diversas pautas, que nem concordamos com tudo da esquerda, sempre vamos ter divergências em tudo, mas estamos ali alinhados, porque a pauta principal é o cuidar do outro, né? O cuidado social das pessoas, as políticas públicas sociais. Essas são as pautas que realmente importam, né? Então, acho que é por aí. Maravilha, deixa eu trazer aqui uns comentários. A Tânia Yasmin diz: essa dominação cega das igrejas pentecostais me assusta muito, esse movimento tem crescido muito, mas tem crescido aí também, né, com Cristãos pela Democracia. Valéria diz: a Batista da Lagoinha faz um trabalho contra a esquerda há mais ou menos 15 anos, é um método. Batista da Lagoinha é do Nicolas, né? Eu estou errada. Não sei se ela é de lá, é do André Baladão, Ana Paula Baladão. Ele frequenta lá? Eu nem sei. O Nicolas não é da Lagoinha. O pai dele é pastor de uma igreja de periferia também, em Belo Horizonte. Mas, assim, o Nicolas prega diversas vezes na Lagoinha, ele está sempre lá na Lagoinha, mas ele não é da Lagoinha. Mas é a mesma coisa, está ali, né? Então, deixa eu só falar uma coisinha em cima do que o Robai perguntou, Dria, que é o seguinte, a gente tem que entender também, eu já falei isso aqui algumas vezes, é que esse projeto que a gente hoje está vendo dos evangélicos é um projeto começado há mais de 40 anos. Entendeu? A gente está vendo agora o fruto de um trabalho bem elaborado durante 40 anos. Então, não surgiu do nada.
essa decadência social, isso tudo foi muito bem construído. Por isso que eu estou falando. Isso foi uma construção. E foi muito bem construído, muito bem alicerçado. E a gente que eu digo assim, a esquerda não acordou. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando isso há muito tempo. Tem uma mensagem do pastor Caio Fábio, de 1991, onde ele fala exatamente o que a gente está vivendo hoje. E ele falava o seguinte: se prevalecer isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso e isso. É o que a gente está vendo hoje. Em 91, a gente já via os primeiros lampejos disso tudo. Então, isso é um projeto muito bem construído que a gente hoje está colhendo os frutos. Por isso que eu digo, para refazer isso, Rovai, não vai ser da noite para o dia. A gente precisa trabalhar muito isso. Vai ser uma coisa a médio e longo prazo, não vai ser a curto prazo. O problema é que a lógica, e aí eu, já para encerrar essa minha fala, a lógica do PT e de outros partidos aqui no Brasil é uma lógica eleitoral. A gente quer a eleição, a gente quer o voto, e não quer a construção política. Então, esse é um grande problema, que a gente fica de 2 em 2 anos desesperado para dizer que é mentira, que é isso, que é aquilo, mas a gente tem que fazer construção, a gente tem que fazer uma formação para que, talvez, daqui a 5, 10 anos, a gente tenha, no meio evangélico, o equivalente, por exemplo, às comunidades eclesiais de base dos anos 80. É possível, mas é um projeto a médio e longo prazo. Se a gente ficar só na lógica eleitoral de correr atrás do voto, a gente vai perder e vai perder feio. Muito bem. Queria agradecer muitíssimo a Sinhara e o Zé Barbosa. Vamos continuar esse debate aqui na TV Fórum. Obrigada, viu? Prazer conhecer a Sinhara. Venha a próxima, venha mais vezes, então, para a gente seguir aqui. A gente debate bastante com o Zé, né, Zé? E agora, então, Sinhara... Queremos a Sinhara fazer companhia aí. Vamos unificar os nossos interesses, né? Unir as nossas forças, né? Tá trazendo mesmo as pessoas que são evangélicas e que são progressistas, né? Nós existimos, nós somos muitos também. E muitas pessoas ainda não são porque não sabem que existe, né? Que podem se expressar porque somos livres e Jesus nos quer livres. Então, que a gente possa, sim, ter a liberdade sempre de falar sobre a nossa fé, assim também sobre as nossas, no que acreditamos da política, enfim. Eu quero muito, assim, que a gente ande em parceria, né? Tanto a igreja, é possível ter essa parceria. A política fazer parceria com igrejas, né? Igrejas que trabalham tanto social, que trabalham tanto essas casas de recuperação, que os governos também possam ajudar essas casas de recuperação, ajudar os projetos da igreja que está encaminhando. É uma forma de se aproximar do povo evangélico. Então, há muito para fazer. Contem sempre conosco. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada, Sinhara. Obrigada, Zé. Tchau, tchau. Valeu, Zé. Valeu. Boa viagem aí. Boa viagem.